Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Corrêa, é um grande prazer estar aqui fazendo parte desse CONAOrdem, desse Congresso Nacional do Exame de Ordem. Você vai contar com muitos especialistas, muitas pessoas, professores acostumados com o exame de ordem, que vão te passar aqui algumas dicas, algumas informações importantes nesse projeto bastante inovador. Então, queria me apresentar, como eu disse, eu sou o professor Guilherme Corrêa e aqui na tela eu coloco algumas informações que podem ser úteis para você. Eu tenho um site, www.professorguilhermecorreia.com.br, o meu e-mail de contato@professorguilhermecorreia.com.br, o meu Instagram, @professorguilhermecorreia, e o meu canal no YouTube ali, aquele endereço grande ali, mas se você digitar lá Guilherme Corrêa, você vai me localizar, ou no próprio Instagram, no próprio site também tem os links que levam a esse canal do YouTube, onde eu tenho bastante vídeo lá, tá? No Instagram também tem vários vídeos de dicas, de temas importantes para a prática em Direito Civil para a segunda fase, já que nesse site aí eu trabalho bastante com a prática em Direito Civil. Então, antes de começar a expor aqui o objeto da minha fala, eu queria te dizer que eu trabalho há muito tempo com o exame de ordem. Então, desde 2012, eu venho trabalhando com o exame de ordem. Eu sou professor de processo civil desde 2010. Em 2012, eu fui picado pelo bichinho ali do curso preparatório e comecei a lecionar para o exame de ordem em 2012. Então, de lá para cá, são vários exames trabalhando com os alunos, vários cursos em que eu trabalhei, e agora eu criei o meu próprio curso, onde eu também continuo trabalhando com o exame de ordem. Então, é aquela minha paixão, eu faço um monte de outras coisas, mas eu nunca largo a preparação para o exame de ordem. E o que eu queria fazer aqui com você? Um breve histórico da FGV em relação ao exame de ordem, já que o tema da nossa palestra é justamente como gabaritar processo civil no exame de ordem. E antes de falar como gabaritar, eu queria que você entendesse a importância de tentar ou de chegar muito perto a gabaritar a prova de processo civil. A prova de processo civil, ela hoje conta com 7 questões. É claro que esse número não é um número exato, nem sempre serão 7, porque a FGV ela não diz quantas questões por matéria nós teremos, mas há alguns exames a gente vem tendo 7 questões. Anteriormente tínhamos 6 das 80 questões e agora temos 7 das 80 questões em processo civil. Então, sem dúvida nenhuma, é uma das matérias mais importantes para o exame de ordem. Então, eu vou ter lá 7 questões para te avaliar em processo civil. Ou seja, das 40 que você precisa, 7 são processo civil. Ou seja, mais ou menos, se você parar para pensar lá, que 10% do que você precisa seriam 4, 20% 8, mais ou menos 20% do que você precisa para a tua aprovação está dentro de processo civil. Por isso a grande importância de você conseguir ir bem, de você conseguir gabaritar a prova de processo civil ou chegar muito próximo disso. E aí muitos alunos me questionam o seguinte: professor, para você é fácil falar disso, porque você é professor dessa disciplina, você leciona isso há muito tempo, então seria muito tranquilo para você gabaritar processo civil. Mas para mim, que sou um estudante normal, que tem que estudar várias matérias, por que o senhor acha que processo civil é uma matéria fácil de ser gabaritada? Primeiro ponto, em nenhum momento eu disse que é fácil. Me parece que o exame de ordem não é uma prova fácil. O que me parece mais fácil é a aprovação e não a prova. Quero dizer o seguinte: você não tem concorrência e você tem que acertar na primeira fase 50% da prova, na segunda fase 60%. Eu costumo dizer aos meus alunos que essas notas, 50% na primeira fase e 60% na segunda fase, dificilmente te aprovariam num curso de Direito em que a grande maioria deles tem média 6 ou 7. Ou seja, dificilmente você conseguiria a aprovação na faculdade com as notas que você pode conseguir no exame de ordem. Agora, professor, como é que eu posso trilhar um caminho, construir um caminho, porque de fato é um caminho que você precisa construir para obter a aprovação no exame de ordem? Isso é melhor, para conseguir gabaritar o processo civil no exame de ordem e, consequentemente, chegar mais perto da minha aprovação. Primeira coisa que você precisa conhecer é entender o perfil da tua banca. E quando eu falo
em exame de ordem na atualidade, eu falo em FGV, tá? E aqui, ó, eu trago para você um panorama das questões que já foram cobradas pela FGV dentro do novo CPC, que começou a ser exigido a partir do 20º exame. Quero dizer o seguinte, eu não estou me preocupando aqui com o que a FGV fazia antes do novo CPC. Por quê? Porque pós-novo CPC, nós tivemos uma certa mudança de tipo de cobrança. Mas algo a gente não discute. Dessas 73 questões que nós tivemos, desde o momento em que a FGV começou a trabalhar com o novo CPC, até o último exame, até o exame aí, o 29º, né, o último exame que a gente teve, agora em 2019, sem dúvida nenhuma, de todas essas 73, apenas uma focou na jurisprudência. E por que isso é importante? Porque muitas matérias, como por exemplo, direito do trabalho, direito penal, processo penal, direito constitucional, direito administrativo, são matérias que também têm uma grande importância na tua prova, por conterem um grande número de questões, mas que não focam apenas na legislação, elas vão além. Então você precisa conhecer o texto legal, mas você precisa também saber o posicionamento jurisprudencial dominante, precisa saber o posicionamento doutrinário dominante. E repito, dentro do processo civil, apesar de a FGV poder fazer isso, poder cobrar entendimento jurisprudencial, cobra-se muito pouco. Repito, das 73 questões avaliadas, as últimas 73, apenas em uma delas nós tivemos a resposta encontrada na jurisprudência. E em todas as demais, a resposta foi obtida por meio da lei, o texto seco, limpo, literal do dispositivo legal. Por mais que tivéssemos alguns casos concretos, né, tentando contextualizar o dispositivo legal, ainda assim a resposta estava dentro do texto legal. Não era uma resposta que vinha da jurisprudência ou que vinha da doutrina. Isso é bom, isso é muito bom para quem está se preparando para a prova. Por quê? Porque quem se prepara para a prova certamente gosta de segurança, gosta de previsibilidade, de tentar imaginar como é que ele deve se portar na hora dos estudos. E aí certamente surge para você, mas espera aí, professor, o Código de Processo Civil é muito grande, ele tem lá mais de 1000 artigos e eu posso ainda ter a cobrança de leis esparsas, procedimentos previstos em leis esparsas. Se eu tivesse que focar o meu estudo, o que você me diria? Olha lá, eu te mostro por meio de estatística. Das 73 questões, apenas 8% aproximadamente, ou seja, 6 questões trabalharam com leis esparsas. Dessas leis esparsas, o que é que a gente teve aqui, professor? A gente teve basicamente Lei da Ação Civil Pública, Lei dos Juizados Especiais, federais e estaduais, e também mandado de segurança. Então, dica número 1 que eu te dou. Se você tiver com pouco tempo para estudar, foque sim o seu estudo nos dispositivos do Código de Processo Civil. Ah, professor, mas teve um exame que caiu 2 questões de leis esparsas. Realmente, isso aconteceu, mas foi um fato isolado, não é corriqueiro. Normalmente, cai CPC. Das 7 questões, normalmente, as 7 estão dentro do CPC. Agora, se eventualmente cair um procedimento de lei esparsa, normalmente é uma questão apenas. E se eu tivesse que te dar uma dica, eu diria o seguinte: das leis esparsas, a que mais aparece é a Lei da Ação Civil Pública. Sobretudo, a questão da legitimidade na ação civil pública, quem é que pode propor a ação civil pública,
e da atuação do Ministério Público lá. Então, basicamente, se você conhecer o artigo 1º até o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, você resolve quase todas as questões que normalmente aparecem sobre o tema. Mas, repito, legislação esparsa está num segundo plano. Agora, se você tem tempo para estudar, se você quer se dedicar, beleza, avance um pouquinho nos estudos e trabalhe também com Lei de Ação Civil Pública, Lei dos Juizados Especiais, federais, estaduais e fazenda pública e também mandado de segurança. Nesta ordem que eu indiquei. Então, Lei da Ação Civil Pública, Lei 7347 de 85, Leis dos Juizados Especiais, 9.099 de 95, 10.259 de 2001, 12.153 de 2009 e, por fim, a Lei do Mandado de Segurança. O que cai? Se cair a literalidade do dispositivo legal. E nessas leis, principalmente a Lei do Mandado de Segurança, atente-se para as questões processuais. Prazo, inexistência de sucumbência, recursos cabíveis contra as decisões, se atente às questões processuais, tá? Então, professor, 92% quase, né, 91, aqui ó, 78% das questões englobaram o Código de Processo Civil. Sim, por isso que eu digo, você vai dedicar 90% do seu tempo para estudar o CPC e 10% para estudar o que está fora do código. Professor, isso significa que eu vou me dar bem necessariamente? Não. Significa que você aumenta as suas chances. Gente, conhecer estatística não é prever o futuro, mas é torná-lo um pouco mais previsível, tá? Então eu não estou dizendo que na tua prova vai ser 90% de CPC, 10% de legislação esparsa. O que eu estou dizendo é que historicamente a tendência é que assim seja. Então é muito mais fácil eu tentar olhar para o passado, para tentar olhar para frente e ver como estudar, do que simplesmente começar a chutar. E falar, ah não, eu vou me dedicar em 50% do tempo para a legislação esparsa e 50% para o CPC. Isso é muito perigoso, porque a história, o histórico das questões tem nos mostrado que não é assim que a FGV faz, tá? Então, beleza. Entendido que o CPC é o grande foco, entendido que a legislação é o grande foco, então como é que eu vou estudar, tá? Como é que eu consigo êxito para obter, né, para gabaritar a prova? Primeira dica que eu te dou, fundamental. Então você sabe, premissas que eu fixo com você aqui. Você sabe que o CPC é sim a legislação mais cobrada dentro da prova de processo civil. Segundo ponto, você sabe que a FGV é uma banca que explora muito a lei, porque dessas 73 questões, em apenas uma delas foi cobrado jurisprudência. Então, como é que eu vou estudar? Independente de você adquirir ou não um curso preparatório, de você ter lá videoaulas, aulas presenciais para estudar, algo que você não pode, em hipótese alguma, abolir e deixar de lado. Resolução de questões. Você precisa resolver o maior número de questões possível. Gente, tem uma esposa magistrada que estudou para concurso e conseguiu a aprovação dela em tempo que eu considero muito rápido. Conversando com ela, claro, e vivenciando, né, nós já éramos casados à época, e conversando com todos os amigos dela que são magistrados, olhando pela minha experiência como advogado, que passei pelo exame de ordem também, e por todos aqueles que eu conheço que passaram por exame de ordem, todos eles têm alguns métodos de estudo, tá? Alguns estudam uma matéria até esgotá-la, outros vão variando as matérias, outros estudam e revisam, outros estudam e depois revisam. Todo mundo tem o seu método, mas todos os métodos têm uma coisa em comum. Todos eles se testam, todos eles fazem exercício. O exercício é o melhor jeito de você testar o seu conhecimento e
revisar, tá? Agora, quando eu leciono para a segunda fase do exame de ordem, os alunos do meu curso, eles sabem, eles sofrem comigo na preparação, mas na hora da prova eles se viram bem. Por quê? Eu costumo passar para eles exercícios de segunda fase aleatórios sobre temas diversos, sem avisá-los de quais temas são e muitos dos temas que eu ainda não lecionei com eles. E aí eles choram, esperneiam, me mandam WhatsApp. Professor do céu, você cobrou uma questão aqui sobre casamento e você não deu aula sobre casamento. Falei, eu sei. Como é que você faz isso com a gente? Eu faço isso para você se obrigar a procurar a resposta no código, porque no dia da tua prova você vai ter acesso ao código, né? Olhando para o aluno da segunda fase. E no dia da tua prova você não tem como adivinhar quais temas cairão. Você vai ter lá 4 questões e vai ter que responder. Ou seja, eu estou te mostrando aqui por meio de 50 questões, te preparando para resolver 4. No dia da prova, os meus alunos normalmente saem da prova e dizem, professor, caiu um negócio que eu nunca tinha visto, mas foi muito boa as suas aulas. E eu digo, mas isso eu não falei em aula. Ele fala, eu sei que não falou, mas eu achei a resposta muito fácil, porque eu me acostumei a buscar a resposta. Agora, isso vale também para a primeira fase? Não. Para a primeira fase, o estudo por questões ele funciona quando você tem um prévio conhecimento sobre aquele assunto. Não adianta você nunca ter lido nada sobre aquele assunto, simplesmente vai lá e faz as questões. A tendência é, 1, errar tudo e sem saber por que errou. 2, acertar no chute, o que é pior do que errar. Porque quando a gente acerta no chute, a gente acaba achando que sabe, não volta para ver aquele conteúdo e aí quando aquilo cai de volta, a gente acaba errando. Então, como é que eu te aconselho a estudar questões? Imaginemos que você tenha lá adquirido um curso preparatório ou tem aí um material em PDF ou tem um livro que você gosta de estudar. Como é que eu te aconselho? Estuda aquela matéria, resolve o exercício depois, tá? Professor, mas vai estar muito fresco na minha cabeça. Eu sei que vai. Esse é o momento de fixação do conteúdo. Não é o momento de revisão. Então você estudou a matéria durante 1 hora, por exemplo, e o tema era recurso de apelação. O que você vai fazer? Você vai entrar aí num site, tem vários na internet, que tem questões para estudar. Pegue as últimas questões da OAB sobre apelação. Resolva todas. Professor, tinha só 3. Pegue questões da FGV, ainda que não seja do exame de ordem, sobre apelação e resolva todas, tá? Resolveu todas? Acertou? Beleza. Verifica por que acertou. Errou? Verifica por que errou, tá bom? Professor, mas aí é fácil acertar, porque a matéria está fresca. Como eu disse, era o momento de fixação do conteúdo, não de revisão. Aí quando você for revisar o conteúdo, você vai novamente elaborar ou fazer esse exercício. Tem alunos que fazem o seguinte, estudam a matéria de apelação numa semana, por exemplo, imaginemos lá na segunda-feira. Aí na quinta-feira ele estudou agravo de instrumento. Antes de começar a estudar agravo de instrumento, ele resolve as questões de apelação. Para quê? Para ir fixando e revisando aquele conteúdo ao mesmo tempo. Gente, o estudo para concurso, o estudo para o exame de ordem é rotina, é método e muita repetição. Professor, tem vezes que eu faço a questão, eu já nem sei porque eu acertei, a impressão que dá é que eu decorei aquilo. Pois é, isso acontece mesmo. E isso acontece que muitas questões se repetem em concursos públicos e exame de ordem. Então você acaba tendo que exercer essa repetição mesmo, tá? Então, o estudo por exercícios é um caminho bom para você conseguir a aprovação no exame de ordem, sem dúvida nenhuma, mas repito, para a primeira fase é importante que você tenha o conhecimento prévio. Prof, um outro ponto que me ocorre aqui e que faz parte também da minha exposição é o seguinte. Gente, eu disse para você que exercício é importante e eu disse para você que a FGV é uma banca legalista. Então eu vou pegar o meu código, vou abrir do artigo 1º até o 1000 e pouco lá e vou ficar lendo ele. Se você quiser fazer isso, faça. Não vai ser muito produtivo, não. Não vai ser muito útil, não. E você não vai aguentar fazer isso daí.
tá? Então, o que eu aconselho? Como é que funciona a leitura dos dispositivos legais? Você precisa ler o dispositivo legal antes de estudar o tema, o conteúdo. Então, por exemplo, videoaula de apelação. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu código e vou ver onde está a apelação no código. Artigo 1009 até o artigo 1014. Antes de assistir a videoaula, antes de ir para a aula lá no cursinho, que é sobre apelação, antes de ler o livro, antes de ler a apostila, o que for, eu vou ler do 1009 ao 1014. Mas eu não vou ler aleatoriamente, eu vou ler tentando entender, tá? Vou assistir a aula, vou ler o material. Cada vez que eu assisto a aula e leio o material, eu vou fazer o quê? Primeira coisa, artigos citados são artigos novamente lidos. O professor citou o artigo 1009, leia ele de volta. O professor citou o artigo 1014, leia ele de volta. O material que você está lendo, ele menciona lá o artigo 1013, então dá uma lida nele de volta. E no final do estudo, você faz a leitura de volta dos artigos. Então não é sair por aí lendo artigo que nem um louco, não. É ter um certo sistema. Lê antes do estudo e lê após o estudo. Por que você lê antes do estudo? Qual que é o sentido disso? Você saber do que iremos falar. Você tem uma prévia noção do que vai ser contado. Aí você assiste a aula ou você lê a aula, lê o material e num segundo momento você lê o artigo de volta, porque isso ajudará na fixação. É corriqueiro ouvir de aluno assim, ó, professor, caiu uma questão que eu já tinha ouvido falar, mas na hora me deu um branco. E por quê? Porque ele estudou, mas ele não complementou o ato de fixar e revisar aquele conteúdo. E isso acontece bastante, tá? Então, definimos aqui que para você gabaritar, você precisa se atentar que a tua banca é legalista, então você precisa ler a lei sim, e para ajudar a fixar o conteúdo e revisar, bastante exercício. Agora, professor, então, eu vou focar no CPC, porque o CPC, sem dúvida nenhuma, é o que mais aparece. O senhor me mostrou aí por meio de estatística. Agora, já que o senhor gosta de números, o que mais cai? Então, vamos lá. Gente, olha lá. Eu tenho aqui 3 temas que são os mais importantes. Parte geral do CPC, tá? Parte geral do CPC, que começa lá no artigo 1º e vai até antes ali de iniciar o procedimento comum, artigo 316, 317. O procedimento comum também é um tema que cai bastante e o tema dos processos nos tribunais, tá? Procedimentos especiais cai muito, olha ali, ó, 5 vezes. Só que quando cai é alternado, não cai sempre o mesmo procedimento especial. Por isso que eu digo, eu não posso te dizer, estude os procedimentos especiais, mas qual? São vários. Então é muito mais fácil você estudar temas abertos, temas gerais. Processo de execução, quando cai algo muito específico, muito difícil normalmente, e é muito explorado em segunda fase, em primeira não tanto. Agora, procedimento comum, processo nos tribunais e parte geral do CPC, sem dúvida nenhuma. Professor, o que desses temas o senhor destacaria para a gente? Na parte geral, eu destaco basicamente 3 assuntos. O tema das partes e procuradores, o tema dos atos processuais, 4 assuntos. O tema dos atos processuais, não, 3 assuntos. Partes e procuradores, atos processuais e tutela provisória. São os campeões de incidência. Então, atos processuais, partes e procuradores, atos processuais e tutela provisória. Temas que caem bastante. Do procedimento comum ali, sem dúvida nenhuma, improcedência liminar do pedido, contestação e audiência de conciliação e mediação. São os temas que mais aparecem, tá? E no processo nos tribunais, também sem receio nenhum de errar, recursos, tá? Recursos caem bastante. Então, apelação, agravo de instrumento, são os campeões de incidência. Então, gente, se você seguir esse roteiro, se você seguir esse caminho, seguir essa estatística, se pautar muito pelo estudo a partir de questões e leitura do texto de lei, a sua chance de conseguir chegar perto das 7 questões ou até mesmo obter as 7 questões da prova de processo civil aumenta bastante, tá?
Então, era isso que eu tinha a passar para vocês aqui nessa breve exposição. E lembrando, eu deixo aqui os meus canais de contato, o site www.professorguilhermecorreia.com.br, o e-mail contato@professorguilhermecorreia.com.br e o Instagram também, @professorguilhermecorreia. Lembre-se que no Instagram tem vídeos quase que diários e no YouTube também, com muitas dicas importantes dessa parte que eu leciono aqui. E claro, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato comigo que eu vou te ajudar, tá? Você pode ter certeza que um dos maiores prazeres da minha vida nos termos profissionais é ajudar os alunos a conseguirem a aprovação no OAB. Por quê? Eu, como advogado, né, gosto dessa profissão e quero que todos aí que também almejam, que gostem, possam começar a trabalhar. Porque eu sei bem que a gente fica nesse limbo, nessa situação desesperadora de estar formado ou estar quase se formando e não saber muito bem o que vai fazer. E aí, quando você passa no exame de ordem, parece que aquilo tudo acaba abrindo, né? Algumas portas se abrem, um horizonte se abre para você e você começa a enxergar outras possibilidades. Então, um grande abraço, foi um grande prazer participar desse evento super inovador, Congresso Nacional de Exame de Ordem, ou seja, o CONAOrdem. Coloco aqui à minha disposição os meus contatos, eu deixo aqui com você. Fique à vontade para qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha, me contatar. Um grande abraço e até mais.